Tem gente que só vê o uniforme, a vassoura, o crachá genérico e ignora o mais valioso, a inteligência silenciosa que caminha pelos corredores todos os dias. Quantas mulheres invisíveis você já cruzou no trabalho, sem sequer perguntar o nome? Camila entrou numa empresa de tecnologia como auxiliar de limpeza, mas saiu de uma reunião como consultora de negócios. Não foi sorte nem caridade. Foi meritocracia real. Aquela que nasce do talento ignorado, da superação profissional de quem nunca deixou de aprender, mesmo sendo subestimada. Essa é uma daquelas histórias que tocam o coração e que nos lembram de uma verdade incômoda. Tem gente que entende mais de negócios lendo o que os outros rabiscam na lousa do que quem fala bonito na sala de reunião. Cargo não define talento, e hoje você vai entender por quê. Se você já foi tratado como invisível, se já teve sua capacidade ignorada só por causa do seu crachá, fica aqui. Essa história é um soco de realidade, mas também uma janela aberta para quem ainda acredita na oportunidade e transformação. Camila tem 35 anos, olhos atentos e passos leves. É auxiliar de limpeza numa empresa de tecnologia onde quase ninguém sabe seu nome. Silenciosa, gentil, está sempre com fones de ouvido enquanto limpa, como quem prefere escutar o mundo de longe. Para muitos ali, ela é só a moça da limpeza. Mas o que ninguém vê é que por trás daquele uniforme existe uma mulher forte, com olhar curioso e sede de aprender. Ela caminha entre reuniões, limpa mesas apressadas e organiza salas de brainstorming como se fizesse parte delas. Só que ninguém a chama. Ninguém pergunta nada, uma mulher invisível como tantas outras. Enquanto apagam quadros e jogam rascunhos fora, ela observa. Grava nomes de gráficos, anota datas mentais, tenta entender o que significa cada número e faz tudo isso em silêncio, com a calma de quem sabe que inteligência silenciosa também é poder, mesmo quando ninguém percebe. Camila é uma daquelas pessoas que parecem passar despercebidas, mas guardam mais história do que muita gente no cargo de diretoria. Uma daquelas histórias inspiradoras que nascem longe do palco, longe dos holofotes, mas que cedo ou tarde acham seu próprio caminho até o centro da sala. Todos os dias antes do sol nascer, Camila já está no corredor principal. Passa pano nas mesas, recolhe copos esquecidos e ajeita os cabos dos projetores com um cuidado quase artístico. Seu mundo começa quando os outros ainda dormem e termina quando os aplausos das reuniões se apagam. Ela observa tudo: as pastas empilhadas, os post-its caídos, os murais com datas que ninguém atualizou. Limpa com precisão, como se cada detalhe importasse. E enquanto limpa, lê. Os quadros brancos com gráficos tortos e metas mal explicadas viraram seu campo de estudo silencioso. Não tem diploma na parede, nem crachá chamativo, mas tem olhar afiado. Vê padrões nos números, enxerga erros em projeções mal alinhadas, percebe que tem gente errando onde não devia. E isso a intriga. Por que ninguém nota? Porque ninguém conserta. A discriminação no ambiente corporativo é tão sutil que muitas vezes se disfarça de distração. E Camila sabe disso. Ela sente na pele o peso de ser uma funcionária subestimada, mas se recusa a parar de aprender. Porque no fundo, ela tem certeza. Conhecimento nunca se perde. Ele só muda de endereço até ser reconhecido. Foi um detalhe pequeno que chamou a atenção de Eduardo, um analista júnior. Um gráfico de desempenho que ele jurava ter deixado errado. Apareceu corrigido no dia seguinte. Ninguém da equipe assumiu. Acharam que tinha sido só algum estagiário atento. Mas aquilo voltou a acontecer. Outro dia, uma fórmula no Excel estava errada e, de repente, aparecia ajustada. Um erro de margem corrigido. Um nome duplicado que sumia. Eram coisas sutis, mas precisas. Não era acaso. Tinha alguém ali que via o que os outros ignoravam e sabia exatamente onde mexer. Alguns riam, achando que era o fantasma da produtividade. Outros começaram a ficar desconfortáveis.
Afinal, alguém de fora da equipe estava corrigindo relatórios internos. Quem seria? Por que fazia isso? E, acima de tudo, como sabia o que era certo? O que poucos sabiam era que essa inteligência silenciosa era a de uma mulher que, mesmo ignorada, já estava acostumada a resolver problemas dos outros sem receber os créditos. Para Camila, não era invasão, era protagonismo feminino disfarçado de gentileza. Era só uma maneira de mostrar que podia mais, mesmo sem dizer uma palavra. Marcelo, gerente de operações, não achou graça na história do anjo dos relatórios. Para ele, aquilo era quebra de protocolo. Alguém está invadindo nossos documentos, disse num tom duro. A meritocracia real, para ele, vinha com crachá e senha autorizada. Desconfiado, mandou instalar discretamente uma câmera na sala de reuniões. Queria pegar o espertinho no flagra. Esperava um estagiário metido ou um técnico curioso. O que não esperava era ver Camila, com sua vassoura ao lado, parando diante do quadro e ajustando um número. Em silêncio, com precisão. O vídeo caiu como uma bomba. Ela não só identificava os erros, como corrigia com fundamento. Um zoom na imagem mostrava o que ninguém via. Ela comparava números em papéis rabiscados no lixo antes de fazer os ajustes. Uma mulher invisível, sim, mas também incrivelmente atenta. Marcelo não sabia o que fazer. Sentia o orgulho arranhado. Como alguém de fora da área estratégica podia ter tamanha clareza? Era o retrato perfeito das empresas e preconceito, onde o talento é medido pela posição e não pela solução que entrega. Camila estava prestes a provar o contrário, mesmo que ele ainda resistisse a enxergar. No fim do expediente, Marcelo a chamou para conversar. A sala estava vazia, o ar pesado. "Você mexeu nos arquivos da equipe?" perguntou seco, como quem já tem o veredito pronto. Camila ficou confusa, hesitou por um instante e respondeu com calma. Sim, porque estavam errados. Ela não tentou se justificar com desculpas, apenas explicou. O número do gráfico não batia com o valor do mês anterior. Eu comparei com a projeção do trimestre passado. Marcelo, que esperava negação ou gagueira, ficou mudo. Era a primeira vez que via alguém sem crachá executivo explicar um erro técnico com tanta segurança. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta da sala. Era como se o peso do preconceito tivesse sido exposto ali, sem gritos, sem drama, só com lógica. Camila não se exaltou. Não se vitimizou, ela apenas fez o que sempre fez. Observou, entendeu e agiu, como qualquer consultora de negócios faria. Naquele momento, caiu a ficha. Não se tratava de invasão, mas de talento ignorado. A discriminação no ambiente corporativo não grita. Ela sussurra em reuniões onde só quem tem título pode falar. E Camila, com sua postura firme e voz tranquila, tinha acabado de romper essa barreira, apenas dizendo a verdade. Depois do confronto, a história de Camila começou a circular pelos corredores, e com ela vieram as surpresas. Descobriram que ela era formada em administração e tinha pós-graduação em planejamento estratégico. Não era apenas uma curiosa, era alguém com bagagem de verdade. Durante anos, trabalhou como analista em empresas de médio porte, mas precisou abandonar tudo para cuidar da mãe doente. Quando as contas começaram a apertar, aceitou o primeiro emprego que apareceu, auxiliar de limpeza, sem drama, sem vitimismo, apenas com a dignidade de quem não tem vergonha de recomeçar. Ali estava o retrato da superação profissional, uma mulher que deixou títulos de lado para segurar a casa. Uma mulher forte que preferiu o silêncio à autopromoção, mas mesmo com o uniforme simples, jamais deixou de estudar, ler e se atualizar. Trazia na bolsa livros como A Estratégia do Oceano Azul e O Lado Difícil das Situações Difíceis. A ficha caiu para muitos. Camila era mais preparada do que muita gente sentada em cadeiras giratórias. Era mais uma entre tantas mulheres que inspiram, que carregam a dor do abandono profissional, mas não perdem a fome de aprender. Porque o cargo não define talento, e às vezes o talento está escondido atrás de um avental.
A revelação sobre Camila mexeu com o clima na empresa. Alguns gestores ficaram desconfortáveis. Outros se perguntavam: como deixamos isso passar? Começou então um debate silencioso, típico das empresas de preconceito, sobre se ela tinha ou não ultrapassado limites hierárquicos. Teve quem dissesse que ela havia invadido funções. Mas também surgiram vozes mais lúcidas questionando: e se ela só enxergou o que ninguém mais viu? No meio da dúvida, alguém sugeriu algo diferente. Vamos convidá-la para uma reunião, sem compromisso, só como ouvinte. E assim foi feito. Camila recebeu o convite com surpresa e cautela. Topou, mas sem expectativas. Sabia que não era comum alguém da limpeza sentar-se à mesa onde se falava em orçamento, escala de crescimento e risco fiscal. Mas aceitou com a humildade de quem nunca precisou provar nada, apenas contribuir. Ali estava ela, com o mesmo olhar atento de sempre, agora diante de quem antes não a enxergava. Ainda não era voz ativa, mas era presença. E para muitas mulheres como ela, esse primeiro passo já é uma pequena vitória, porque a oportunidade e transformação não vêm com um tapete vermelho. Elas começam com um convite tímido e podem mudar tudo. A reunião seguia com dados, planilhas e termos técnicos jogados no ar. Um dos analistas apresentava um plano de expansão, bonito no PowerPoint, mas confuso nos bastidores. Camila ouvia tudo em silêncio, até que algo a incomodou, e então, educadamente, levantou a mão. Posso sugerir uma coisa? A sala parou. Ninguém esperava aquilo. Um dos gerentes fez que sim, meio constrangido. Camila respirou fundo. Esse plano tem um gargalo na etapa logística. Se os prazos não forem revistos, os custos com armazenagem vão estourar em 2 meses. A fala foi firme, técnica e certeira. Por alguns segundos, ninguém respondeu. Depois, um coordenador perguntou: você pode explicar melhor? Camila destrinchou o processo, mostrou onde estavam os riscos e ainda sugeriu um caminho mais eficiente. Sem slides, sem script, só com a clareza de quem realmente entende do que está falando. Foi ali que a história inspiradora deixou de ser bastidor e virou ponto de virada. Camila provou que funcionário subestimado não é sinônimo de despreparado. Mostrou que o protagonismo feminino não precisa de holofote, só de espaço. E naquele instante, até quem antes torceu o nariz, começou a prestar atenção. Quando a reunião terminou, o silêncio ainda pairava no ar. Mas o diretor-geral, homem de poucas palavras e muitos números, quebrou o gelo. Camila, você pode voltar amanhã? Quero ouvir mais. Aquilo não era um favor. Era um reconhecimento sutil e poderoso. Os gerentes se entreolharam, alguns claramente desconcertados. Uns pareciam envergonhados por nunca terem notado o que ela carregava. Outros, ainda incrédulos, tentavam disfarçar o desconforto com sorrisos forçados. Afinal, como explicar que a mulher invisível da limpeza acabara de dar aula de logística? Camila agradeceu com simplicidade. Não havia soberba nem revanche. Ela não estava ali para provar nada, só para colaborar. E isso fez dela ainda mais admirável. Era como se dissesse, sem palavras: eu nunca precisei de título para ter valor. Só precisava que alguém me escutasse. Naquele dia, a empresa teve uma chance rara de confrontar seus próprios filtros. O que faz alguém ser ouvido? O crachá? O cargo ou a clareza de ideias? Camila estava ali para lembrar que cargo não define talento e que o verdadeiro reconhecimento no trabalho começa quando a escuta vence o preconceito. Poucos dias depois, Camila recebeu um novo convite. Desta vez, não era para limpar a sala, era para apresentá-la. Pediram que ela estruturasse um modelo de planejamento com base no que observou silenciosamente durante meses. Ela passou noites revisando planilhas antigas, cruzando dados esquecidos e criando algo que ninguém esperava. Quando apresentou o plano, a sala estava lotada. Diretores, coordenadores e até quem antes duvidava.
Camila mostrou um modelo de otimização que reduzia custos em 15% no primeiro trimestre, com impacto direto em logística, recursos humanos e até no consumo de energia. Tudo embasado, claro e direto. Foi a prova de que histórias de superação não precisam ser contadas com lágrimas. Basta um plano bem feito, entregue por quem sempre soube o que estava fazendo. E naquele dia, ninguém conseguiu ignorar a potência que vinha de alguém que até ontem era só a moça da limpeza. Camila virou case interno, referência em meritocracia real. E mais do que isso, símbolo vivo de que o talento não tem uniforme. Que mulheres que inspiram não precisam de moldura, só de espaço. E que sim, às vezes a melhor consultora está limpando sua mesa, enquanto você ignora o que ela já entendeu faz tempo. Na semana seguinte, Camila recebeu um novo crachá. Nele, lia-se consultora interna de estratégia e processos. Um novo setor, nova mesa, novos desafios, mas a mesma essência. Ela chegou com a mesma postura de sempre, discreta, gentil, atenta, só que agora com lugar à mesa. Não exigiu sala exclusiva nem cadeira especial. Preferiu ficar perto da equipe de planejamento, onde poderia trocar ideias e aprender mais. Continuava ouvindo com atenção, sugerindo com cautela e impactando com precisão. Era a mesma mulher forte, agora visível para todos. Alguns ainda estranhavam a mudança, outros admiravam, mas ninguém mais a subestimava. Camila virou exemplo vivo dentro da empresa, um lembrete constante de que oportunidade e transformação não vêm apenas de diplomas ou networking, mas da coragem de continuar, mesmo quando ninguém está olhando. Ela provou que o protagonismo feminino não pede licença. Ele acontece dia após dia na soma de pequenos gestos ignorados. Camila não mudou de empresa. A empresa é que precisou mudar de olhar. Porque, no fim das contas, funcionário subestimado é apenas um talento que ainda não teve palco. Ela limpava mesas, mas observava tudo. Enquanto apagava rabiscos e organizava cadeiras, absorvia estratégias, enxergava erros e montava soluções. E quando finalmente lhe deram voz, ela mostrou que conhecimento não tem crachá, nem depende de gravata. Ele só precisa de espaço. Camila não foi promovida por piedade, foi reconhecida por competência. Mostrou que mulher invisível não significa mulher incapaz, e que histórias que tocam o coração também podem transformar negócios, quando o talento é visto com os olhos certos. Quantas Camilas passam ao seu lado todos os dias? Quantos talentos ignorados estão aí, presos a cargos que não refletem suas habilidades? Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma chance. Fala aí o que você acha. O que você mudaria. E o resto se transforma. E você? Já foi ignorado mesmo tendo muito a oferecer? Já sentiu que sua inteligência foi invisível só porque seu crachá não era dourado? Comente aqui e diga de onde está assistindo. Sua história pode inspirar outra pessoa e talvez abrir portas como a de Camila.